Vamos então girar os assuntos e falar sobre essa decisão do governo de revogar a desoneração da folha, batendo de frente aí com o Congresso, que já tinha deliberado sobre o tema. Nós vamos falar sobre o caso do miliciano Zinho. Ontem o Viga trouxe para a gente a informação sobre o sucessor, né, e a disputa pelo poder. E agora a gente já tem os detalhes de tudo isso, ele que continua preso em uma cela lá em Bangu. E vamos falar, claro, sobre esse restinho de ano. Todo mundo já a caminho da estrada, tem muita gente ligada na Jovem Pan pelo rádio hoje, porque está a caminho do litoral ou do interior para curtir a virada do ano. Você fica com a gente, vamos juntos então. Já temos a Luciana Verdolim conosco, a Lu está lá em Brasília acompanhando esse fim de ano também por lá. Em geral, Brasília mais esvaziada, agora no Ministério da Fazenda é um entra e sai de sala. Corre de um lado, corre para o outro, e planilhas e papéis, porque as definições para essas 3 medidas que foram apresentadas. Aí do outro lado, Luciana Verdolim, o pessoal já está reagindo a essa manifestação do ministro da Fazenda. Teve gente que não gostou das 3 medidas confusas e anunciadas pelo ministro da Fazenda, Lu. Bom dia para você. Bom dia, Aros. Bom dia a todos. Olha, a principal reclamação é com relação à reoneração da folha de pagamento, porque os parlamentares já estão ameaçando, inclusive, derrubar essa medida lá no Congresso Nacional, não aprovar a medida provisória que foi encaminhada pelo presidente Lula. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo diz que não tem mais o que se discutir. A folha de pagamento já foi desonerada. Foi uma decisão de deputados e senadores, houve veto do presidente Lula, esse veto foi derrubado e não dá para o Ministério da Fazenda agora querer ganhar no tapetão. O problema é que a edição de uma medida provisória, ela começa a valer imediatamente e o Congresso Nacional está de recesso até fevereiro do ano que vem. Então, assim, há uma insatisfação geral, não só no Congresso Nacional, mas também nas empresas que estavam contando com essa medida que foi, inclusive, promulgada pelo Congresso Nacional. Avaliação é o seguinte, a gente está hoje no último dia útil do ano e o governo está indicando novas regras para a folha de pagamento. As alíquotas, elas vão variar de 10% a 18,75%. Tinha reclamação de que as compensações não tinham sido esclarecidas, não tinham sido colocadas no papel. Só hoje, no Diário Oficial da União, é que o governo começa a explicar exatamente o que pretende fazer com essa reoneração da folha de pagamento. Tudo para aumentar a arrecadação, para garantir cumprimento de metas fiscais. Os empresários, eles dizem que isso cria uma insegurança jurídica muito grande, porque agora ninguém sabe exatamente se os planos previstos, não só para 2024, mas para os próximos anos vão poder ser mantidos, porque todo aumento de tributo representa um aumento de custo para a empresa. Então, essas contas vão precisar ser feitas. Muita reclamação no Congresso Nacional. Deputados e senadores também dizem que o ideal seria que a questão fosse encaminhada ao Congresso via projeto de lei, para que isso fosse discutido com calma, sem atabalhamento, sem essa reação que vai se ver agora por conta das medidas provisórias. Essa é uma briga antiga, porque medida provisória começa a valer imediatamente e só perde a validade se o Congresso não aprovar. Até lá, as regras ficam mantidas no país. Então, muita coisa ainda, muita gente está reclamando, o Congresso Nacional bastante alvoroçado, os parlamentares estão fora de Brasília, mas muitos estão reclamando e os empresários também. Tá uma chiadeira só. Tá certo, Lu, você continua acompanhando tudo aí em Brasília e traz pra gente mais informações daqui a pouquinho aqui neste Morning Show. Bom trabalho por aí. A Lu usou uma expressão interessante. Ela falou assim, estão dizendo que ele quer ganhar no tapetão. Aí a minha pergunta para você, Palumbo. O Congresso já deliberou sobre o tema da desoneração. É tapetão? É tapetão. O que ele está fazendo aí não deveria ser feito, né? Mesmo porque essa medida provisória vai passar pelo crivo da Câmara dos Deputados, do Senado, e provavelmente vai ser derrubada. Agora, se o Congresso, que são os representantes do povo, deputado e senador, já decidiu, por que ele faz uma medida provisória,
peitando os parlamentares. E digo mais, se ele não ganhar, é muito capaz dele entrar na justiça, contando com a complacência do Poder Judiciário. Eu acredito piamente nisso, que ele não se conforma. Eu acho que nós temos que tirar impostos dos empresários, que fomentam a economia, dão emprego, geram emprego, impostos. Né? Não é possível que os representantes do povo tenham uma decisão, né, uma decisão democrática, passando pelo crivo de todos os deputados e senadores, e depois ele, com uma canetada, ele resolve por si só, nesse final de ano, começo de ano, mudar tudo, como se o parlamento não fosse absolutamente nada. Então, eu tenho quase que certeza que isso aí vai ser derrubado, pelo menos por parte dos parlamentares. E qual que é a tua leitura, Raquel, desse movimento? Porque ontem a gente ouviu, no 3 em 1, a presidente da FENINFRA, falando do setor telecom e tal, eles já de pronto se manifestaram sobre o anúncio e usaram a expressão insegurança jurídica. E aí, numa pergunta que eu fiz para a presidente da entidade, ela respondeu dizendo que, com o cenário atual, o setor já prevê demissões. E a gente tem aí um período de reação, ou seja, o Congresso volta em fevereiro, até que as coisas se encaminham. Você tem 2, 3 meses aí com esse contexto novo valendo, com toda a confusão que se estabelece, ainda faltam detalhes e etc. Gera insegurança jurídica, pode gerar desemprego, e aí? Com certeza demonstra nitidamente já a colidência do Executivo com o Legislativo. O Legislativo, democraticamente, com toda a competência que tem de representar uma vontade popular, decidiu desonerar. Então, é claro que o ministro, ele não tomou essa iniciativa de forma isolada, ele tem todo o aval do chefe do Executivo, que no caso é o presidente Lula, prejudicou de imediato vários setores, dentre eles o setor têxtil, setor do couro, TI, comunicação. Então, foram vários setores que já de forma imediata foram impactados nessa virada do ano, sem ter um planejamento estratégico organizado para essa tributação. Então, eu acredito que é uma insegurança jurídica expressa, latente, e ao mesmo tempo é uma falta de respeito, porque a gente não pode brincar assim com um setor que fomenta emprego. Então, automaticamente não serão, de forma direta serão os empresários, aqueles que comandam esse setor, mas de forma indireta toda a população e a economia será afetada claro, com os quadros sendo enxugados, os trabalhos que são proporcionados e etc. Então, é uma medida não democrática. Ô, Pepe, o governo joga para a torcida com a certeza de que não haverá eficácia no que foi apresentado? Não, primeiro, Aros, acho interessante quando eu vejo o Palumbo defender uma medida do governo Dilma, né? Acho bonitinho, né? Porque a desoneração da folha de pagamento... Lá vem. Uma medida feita pela Dilma, lá atrás, né? Então, eu acho legal isso. Se for bom para o povo, eu defendo. Agora vamos analisar a situação da forma como ela realmente se apresenta para a gente. Primeiro, o Congresso, quando ele aprovou a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que foi uma reforma boa, que o Brasil estava precisando, a reforma da Previdência estava lá claramente descrito que parte do financiamento do sistema previdenciário do Brasil seria feito também pela volta da reoneração da folha em 2022. Ou seja, o Congresso lá atrás, claramente, ele resolveu aprovar a reforma da Previdência que tinha como premissa a volta da reoneração da folha de pagamento. Ou seja, esse mesmo Congresso, esquecendo disso, esse ano resolveu anular um veto do presidente Lula que permitia a reoneração da folha, né, e votou a desoneração da folha. Ou seja, então quando você vê essa medida sem paixão nenhuma, você vê claramente que essa decisão do Congresso Nacional claramente contraria outra decisão do próprio Congresso Nacional. Por isso que o governo teria condição, sim, de judicializar essa questão. E tem um ponto também importante, não é? E tem um ponto importante. Quando o Congresso decide voltar à desoneração da folha de pagamento, o que ele faz, na verdade, ele renuncia às receitas tributárias que o governo recolhe. Ou seja, quando você renuncia verba tributária, você obrigatoriamente tem que apontar de onde vem
a rubrica orçamentária que vai fazer frente a essa despesa. O Congresso não fez isso. Então, o governo federal claramente tem condição legítimas e juridicamente viáveis de buscar o Poder Judiciário. Então, eu entendo que essa medida do Haddad foi uma medida, sim, democrática. Ele está voltando a discussão novamente para o Congresso Nacional. E isso é muito bom. Isso não significa, Palumbo... Não, ele não está voltando a discussão. Se ele publicou medida provisória, não está voltando. Voltar a discussão é levar para o Congresso. Não, uma canetada. Sim, medida provisória, tem força de lei. Mas tudo bem, tem força de lei. Mas você está defendendo, então? Eu estou defendendo a medida que o Haddad fez. Você acha justo isso? Não, assim, eu tô comentando a situação de forma abstrata, de longe, não é? Eu concordo... Vamos pensar no empresário, no povo, no trabalhador. Palumbo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, aí você já diria o filósofo. Você tá de uma... Por exemplo, obviamente, eu já defendi aqui a necessidade da desoneração da folha de pagamento. Por quê? Porque a desoneração da folha de pagamento, ela permite uma justiça tributária para um setor que mais emprega na economia, que são 17 setores do serviço. E tem estudos que demonstram e que apontam que a desoneração da folha de pagamento aumentou em 10% o salário do empregado e gerou mais de 20% o aumento do emprego, né, de reduzir o desemprego. Então, a medida é boa. Agora, o que eu estou discutindo aqui é a interface e a forma que o Haddad está fazendo para rediscutir a questão. Tem que pensar no que é bom. Não. Se for bom para a população, se for bom para o empresário, se for bom para o empregado, para o trabalhador, que vai ter aumento de salário, como você mesmo falou, que gera mais emprego, é isso que a gente tem que pensar. Agora, a impressão clara que eu tenho aqui é que esse governo quer arrecadar, porque ele está gastando mais do que... Mas por que no Brasil a gente fica só no penduricário? A gente não discute as profundezas do sistema tributário justo melhor? Não, primeira coisa, o governo tem que gastar menos. Aqui gastar menos, Palumbo. Já discuti. Você acha que tem que gastar mais? Não tem espaço para gastar menos, Palumbo. Isso é ficção. Isso é ficção. Quando você pega, por exemplo, o orçamento do Brasil, mais de 90% da receita é carimbada. Tem que gastar menos. Com o quê? Mas, por exemplo... Tirar da educação? Não. Tirar da saúde? Tirar da cultura. 16 bi, você acha certo isso? Acho certo. 16 bi acho certo. E deixar a segurança do jeito que está? Sabe por que eu acho certo 16 bi? E deixar a segurança do jeito que está? Sabe por que eu acho que é certo investir em cultura? Lá vem ele. Porque R$1 investido em cultura gera 56% a mais na economia formal. Saúde e em segurança? Tem que investir também em segurança e saúde. Mas você acha certo mais na cultura do que na segurança e saúde? Você acha certo você está defendendo, Palumbo, mais investimento. Não, eu tô defendendo mais segurança e mais saúde para a população. Mais dinheiro. Mas, assim, ontem mesmo teve a notícia que foi retirado do orçamento destinado à proteção das mulheres que são vítimas de violência, daquele setor nacional que combate a violência contra a mulher, reduziram em 1/3 o orçamento, de 3,5 milhões para 1 milhão. Então, eu vejo essas manobras de economia e de investimentos no que não é prioritário para a população. Segurança pública, como o Palumbo falou, é prioritário. São as diretrizes nacionais de combate ao crime organizado, as facções criminosas, o que ultrapassam fronteiras, a educação, saúde, a proteção e programas de proteção à defesa dos vulneráveis, não só a mulher, dos vulneráveis. Então, o que a gente vê sim, é um escoamento das verbas públicas, não sendo de forma adequada, fiscalizada de forma adequada. A gente sabe bem porque eles investem na cultura. E agora a gente está... Muitos artistas eles puxam voto pra caramba. Você vai negar isso também? Eu acho impressionante que você tem uma imagem simplista do investimento em cultura. Não, simplista não, eu sou prático. Eu sou prático. A segurança está falida, a saúde está falida e o governo está despejando bilhões na cultura. Você acha certo isso? Mas cultura gera renda na população. E gerar renda na população que é desenvolvimento econômico. Felipe... Que há desenvolvimento econômico também ajuda com a segurança. Já vai brigar já. Não, proporcionalmente a cultura tem que ter um investimento. Tem que ter, mas tem que ter mais na saúde e mais na segurança. Isso é óbvio. Mas tem menos que saúde. Tem que colocar prioridades. A saúde. Não, pelo amor de Deus, Felipe. Bom, nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco.